Na época, eu era um funcionário do Estado e algumas vezes permanecia trabalhando durante a noite inteira. Uma dessas noites, um colega que havia terminado sua jornada solicitou uma carona até em casa. Ele residia num bairro distante do local onde ficava localizada a repartição. Quando eu retornei, já era madrugada alta e fui colocar o veículo em um estacionamento onde os lugares eram demarcados. O tal estacionamento ficava localizado num vasto terreno circundado por uma cerca de zinco. Internamente, ele possuía como divisor físico um tapume de madeira, separando assim as duas áreas, o estacionamento onde eu estava e uma outra utilizada para serviços diversos. O tapume de madeira não cobria todo o espaço, ficando a uns 30 centímetros do solo. Assim, quem estivesse no estacionamento poderia ver os pés de quem estava do outro lado e vice-versa. Então eu entrei com o carro, desliguei o motor e desci. Tão logo iniciei o meu caminho até a saída, senti nitidamente que estava sendo observado. Na parte que eu havia deixado o carro, a lâmpada do poste estava queimada, sendo que era necessário avançar mais de 30 metros para atingir uma outra parte iluminada do terreno. Instintivamente, olhei para o tapume divisório, percebendo que alguém caminhava no mesmo sentido que eu, porém do lado oposto. Estranhei a companhia. Pelo certo, não deveria haver ninguém na área desativada pelo horário que já era tardio. Intrigado e já ficando nervoso, diminuí a minha passada, esperando que o visitante cruzasse pelo poste iluminado antes de mim, para que eu pudesse saber de quem se tratava. Quando estanquei a passada, ele estancou também do outro lado. Reiniciei a andar, mas confesso que agora já estava ficando perturbado pelo acompanhamento do anônimo. Na parte central do estacionamento, o tapume sofria uma falha de continuidade. Casualmente, nesse vão existente, a iluminação era razoavelmente boa, e ali certamente eu veria o intruso de corpo inteiro. Conforme fomos nos aproximando da luz, percebi de relance. Eu não voltava a cabeça diretamente, apenas espiava, pois ele tinha o cuidado de caminhar 2 passos atrás, ou seja, nunca ficamos lado a lado, pois parecia me espreitar. Que não eram pés humanos, e sim patas de um animal canino. Estranhei o comportamento daquele bicho. Parecia racional demais. Não se apresentava em minha frente nunca. Caminhava silenciosamente, se ocultando nas sombras e quase no mesmo ritmo do meu passo. Finalmente cheguei no ponto mais iluminado, onde existia o vão do tapume. Virei o pescoço e fiquei aguardando ele surgir. A primeira coisa que vi realmente foram 2 olhos vermelhos faiscantes em minha direção. Sei que os olhos dos caninos e felinos brilham à noite, mas aqueles brilhavam com uma intensidade perturbadora. Senti um frio correr pela minha espinha e uma sensação desconfortável de medo. Era um cão incrivelmente negro, grande sem ser descomunal, e os olhos faiscantes ficavam colados em mim o tempo inteiro. Parecia adivinhar meus pensamentos. Ficou me acompanhando pelo outro lado do tapume, uns 5 metros mais ou menos, e mesmo com o vão existente que possibilitava a entrada dele no estacionamento, ele não o fez e continuou me escoltando, sempre alguns passos atrás. E quando eu olhava em sua direção, eu ficava ofuscado pelo intenso brilho daqueles olhos impressionantes.
Mesmo quando eu saí do estacionamento e atravessei uma rua em direção do meu local de trabalho, eu não tive coragem de olhar para trás, pois senti ainda seus olhos sobre mim. Depois daquela noite, fiquei pensando sobre o caso e lembrei que naquelas cercanias não havia residência alguma, pois eu conhecia bem aquela região. De onde teria surgido e o que na verdade seria aquele cão negro de comportamento tão intrigante que me acompanhou e me observou por todo o meu trajeto? Sei que jamais saberei, mas aprendi que neste mundo nunca realmente estamos sós. Tá aí, galera, história intrigante aí. Eu já escutei várias histórias sobre esse cão negro. Algumas vezes ele vem para proteger as pessoas, evitar algum mal, apontando alguma situação de perigo. Igual um relato que eu já contei no canal, que um cão negro ficou na cozinha e não deixava a moça entrar. E logo depois a panela de pressão ela explodiu, tá? Ele apareceu do nada, ela nunca tinha visto esse cachorro lá. E ele evitou que ela entrasse. Poderia ser que ela só se machucasse ou morresse com a explosão da panela. Outras vezes é dito que esse cachorro aparece e alguém vem a falecer. Bom, quem sabe algum dia a gente sabe a verdade sobre esse cachorro negro que tanto aparece para as pessoas. Enquanto isso, vamos aí a um segundo relato. A minha família morou há algum tempo atrás em uma casa que eu acho que era assombrada. Esse eu acho é porque eu nunca cheguei a ver nada, mas algumas vezes cheguei a ouvir alguma coisa. Eu ouvia sussurros de noite. Eu não ouvia berros, gritos nem gemidos, só os sussurros. Não tinha uma hora específica. Às vezes eu estava no meu quarto estudando e ouvia eles. Ou se eu não estava dormindo e acordava no meio da madrugada ouvindo eles. No começo eu achava que era alguém falando do lado de fora do meu quarto, algum dos meus irmãos ou os meus pais. Mas um dia eu estava acordado até mais tarde na sala, mexendo no computador, e então eu comecei a ouvir os sussurros de novo. Eu decidi que estava na hora de descobrir de onde vinha aquilo, mas eu não consegui descobrir. Eu segui o som, mas não dava para identificar de onde vinha. Quando parecia que eu tinha achado de onde vinha, parecia que eles mudavam de lugar. Depois de algum tempo andando pela casa no meio da noite, eu desisti e fui dormir. Outras vezes depois, eu também tentei descobrir de onde vinham, mas nunca consegui descobrir nada. Então, eu decidi pelo menos tentar descobrir o que estava sendo falado. Um dia eu estava no meu quarto, lendo uma revista em quadrinhos, e então eu ouvi os sussurros. Eu fiquei no mais completo silêncio. Tentei o máximo prestar atenção naquela voz. Foi então que eu notei que não era alguma voz, mas algumas vozes. Pareciam ser 3 vozes diferentes e pareciam estar conversando. Eu não conseguia entender nada do que era dito, não por ser muito baixo, mas é o que parecia estar em outra língua. Essas vozes nunca me assustaram ou me deram medo, a não ser por uma noite em que me deram um bom susto. Eu estava dormindo e acordei no meio da madrugada por motivo nenhum. Depois de 5 minutos tentando dormir, os sussurros começaram, mas dessa vez eles estavam um pouco diferentes. As 3 vozes pareciam estar falando a mesma coisa ao mesmo tempo, como se estivessem rezando ou falando algum cântico. Eu comecei a prestar atenção para ver se conseguia entender algo do que era dito. Quando eu escutei o meu nome, Paulo, foi como se estivesse alguém falando bem na minha orelha. Eu até senti um bafo quente batendo na minha orelha, como se alguém tivesse falado com a boca bem grudada nela. Eu pulei da cama e acendi a luz, mas não tinha ninguém no quarto, e os sussurros pararam. Eu fui dormir o resto daquela noite no sofá, mas apesar daquilo ter acontecido, eu não fiquei com medo das vozes. E depois disso,
também não aconteceu mais de novo. Já faz uns 3 anos que nos mudamos daquela casa e eu nunca mais presenciei ou ouvi algo de sobrenatural depois. Eu acho que era alguma coisa naquela casa mesmo. Bom, tá aí o meu relato. Obrigado. Boa noite. Tá aí, galera. Vamos aí a um segundo relato. Meu nome é Rejane e na época do ocorrido eu morava em Minas Gerais. Fui passar uns dias na casa do meu pai em um sítio em Carmo de Minas. E lá dizem que a estrada é assombrada. Se chama Estrada Velha, pois antigamente o caminho para ir para o cemitério era por lá. E dizem também que já morreu um rapaz enforcado nessa estrada. Enfim, era uma noite e eu estava no celular. Eu tenho muita insônia. Quando deu 2 horas da manhã e eu estava quase pegando no sono, eu escutei o cachorro latir sem parar. E escutei como se fosse um cavalo correndo no quintal de casa, pois o barulho era enorme. Bom, até achei normal, pois algumas vezes entravam cavalos aqui no quintal, por ser tudo aberto. Os cachorros de repente ficaram em silêncio e eu escutei tipo de um animal chorando, como se estivesse com muita dor. Aquele dia eu não dormi, esperei amanhecer e fui lá fora. E para minha surpresa, na janela do meu quarto, o quarto que eu estava dormindo, tinha uma poça de sangue embaixo e muitos arranhados embaixo da janela. Eu não me lembro de ter escutado alguma coisa arranhando, pois eu estava com muito medo. Bom, hoje eu já não vou mais no sítio, pois estou morando em Resende, no Rio de Janeiro. E agora também só moram meus irmãos e a minha madrasta lá. Isso realmente aconteceu, fora algumas coisas sobrenaturais que aconteciam lá. Obrigado por ler meu relato e desculpe os erros de português. Tá aí, galera, mais relatos aí sensacionais enviados ao canal. Quem quiser enviar relato no canal, o e-mail está aí aparecendo na tela e também está na descrição do vídeo. Se gostaram, se inscrevam no canal, deixem aquele like aí. Me sigam também nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Todos os links estão aparecendo aí na descrição do vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.